A McLaren apresentou oficialmente o MCL 60. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos aí basicamente o MCL 60, o Challenger da McLaren para a temporada 2023. E você já deve estar se perguntando, é jogo dos 7 erros ou é a mesma coisa de 2022, é um show caro, o que é? Bom, a princípio, o carro que você está vendo é sim o de 2023, mas claro que é a base de 2023. Não é o carro que vai estar, por exemplo, no Bahrein na pista, porque já terão algumas atualizações, é um carro que talvez esteja diferente num aspecto ou outro, mas essa é a base, é o projeto, vamos dizer, inicial. Nenhuma equipe, até mesmo aquelas que estão mostrando os seus carros de 23, é doida de simplesmente mostrar o que você já tem de melhor. Eles vão mostrar ali coisas pontuais, conceitos, então sim, é a McLaren de 2023, mas ao mesmo tempo não é o que necessariamente veremos na pista no Bahrein. Então vamos pelos principais pontos. A McLaren já começa a temporada com mais preto do que no ano passado. Se você comparar a pintura com a do final do ano passado, o carro está bem parecido, mas se você compara com o início do ano passado, há uma diferença grande. Você tem bastante preto nesse carro de 2023, o que deve ser um padrão entre todas as equipes por conta do peso. O peso faz muita diferença nesse aspecto e tirar a tinta, porque esse preto não é pintado, como tenho avisado em todos os vídeos, ele é na verdade a ausência de pintura para justamente você ter o ganho de 1/10, 2/10, dependendo aí de quanto está pesando tudo isso. Então a pintura é mais próxima da McLaren do final do ano passado. Outro ponto importante é que por mais que o carro por si só pareça o do ano passado, nós temos um refinamento de projeto indicando também um rumo muito próximo ao da Red Bull, o que é natural também, já que as equipes devem sim ir por um caminho mais de Red Bull e Ferrari, que foram os dois principais carros da temporada passada. Você tem principalmente os sidepods e a entrada de ar que está chamando a atenção na gringa, e o pessoal da mídia especializada está citando bastante isso. E você tem também leves alterações na asa dianteira, na suspensão, também na asa traseira. São coisas tão leves que ficam até difíceis de pontuar assim em palavras. Basicamente olhando as imagens você vai conseguir identificar um detalhe ou outro. Mas lembrando, pode ser que tenham diferenças no carro que vá para o Bahrein. Nós ainda não sabemos como será essa McLaren na prática. A questão é que o sidepod tem um projeto mais refinado, próximo da Red Bull, e a própria McLaren está trabalhando em cima das deficiências do ano passado. O Zac Brown falou que eles identificaram, sabem o que precisam melhorar, então basicamente é uma evolução do ano passado, pegando da fonte de Red Bull, o que, como disse, é natural. O carro por si só não apresenta nada muito drástico em relação ao ano passado, então fica aquele negócio. Até que ponto a McLaren nos apresentou um projeto avançado ou não? Acredito eu que seja um projeto bem inicial mesmo de 2023, você tem uma porrada de patrocínio, que eu não vou nem pontuar todos aqui, porque senão a gente vai ficar o resto do vídeo inteiro só falando de patrocínio. Você também consegue ver na lateral aqui a saída de ar, né, para o resfriamento, você tem essa saída de ar também, essas guelras, vamos assim dizer, o que também está sendo uma coisa um tanto quanto padrão, nos carros todo mundo está tendo algum tipo de solução no que diz respeito a essas guelras, e também a parte da barbatana do tubarão, você tem também algo que lembra um pouco a Red Bull, então sim, é um projeto que começa a caminhar para o lado da Red Bull, o que é natural e você vai ver o grid cada vez mais próximo, pelo menos essa é a tendência, conforme todo mundo vai indo próximo de um conceito em comum. O assoalho é difícil falar alguma coisa, nós estamos vendo que as equipes estão escondendo muito o jogo do assoalho, o assoalho tem sido a parte talvez mais misteriosa de todas as equipes, porque aparece aqui no render, na imagem, uma coisa, quando o carro aparece no shakedown nas imagens que saem, é outra completamente diferente. O assoalho é responsável por basicamente 50% da eficiência do carro no efeito solo, até mais se brincar, então você tem uma importância muito grande no assoalho e ninguém quer revelar necessariamente o que está fazendo ou trazendo de solução. Outra coisa que está sendo citada na mídia especializada é que nos sidepods há uma leve curvatura se você compara o render com o carro que foi apresentado, que estava ali
entre o Lando Norris e o Piastri. Essa curvatura nós não sabemos se faz parte apenas de um projeto inicial ou se é algo que já estará no projeto avançado, então nós não sabemos dizer qual que é o real. Essa curvatura vem do que está nos renders, que basicamente é o que está aparecendo para você, ou vai ser o padrão que nós estamos vendo no carro que estava atrás do Lando Norris, do Oscar Piastri. Mais uma vez, a McLaren escondendo o jogo para simplesmente não mostrar todas as suas cartas aos seus adversários, principalmente no meio de pelotão extremamente competitivo. Existe também ali na asa traseira uma leve curvatura também maior do que no ano passado. Vamos ver o que acontece em relação à performance. O carro me parece muito coeso, é um carro que me parece muito ajeitado. Ele tem uma sintonia muito bonita aerodinâmica, olhando pela primeira vez as fotos, e me passa uma sensação de harmonia, de um carro liso, de um carro que não vai colocar principalmente o arrasto como um problema, é um carro que não vai criar barreiras de ar. Eu acredito que essa McLaren está bonita e pode vir forte no meio do pelotão sim, e estar mais próxima dos carros ponteiros na disputa por título, etc. Não que a McLaren vai disputar título, mas estará mais próxima da galera que briga por título. Obviamente eu quero saber a sua opinião sobre essa McLaren, eu vou ver se consigo deixar um trechinho aí no final, lembrando que as equipes geralmente têm pego os vídeos com esses trechinhos, então vamos ver se eu consigo botar uma parte considerável aí para vocês da apresentação. E também quero falar do nosso guia da Fórmula 1 2023, está chegando a temporada, você está perdendo tempo, informações de pilotos, equipes, circuitos, história da Fórmula 1, enfim, dá uma olhada aí na descrição e também no primeiro comentário fixado que você não perde por esperar. Então vamos lá para o trechinho da McLaren, um grande abraço, valeu e falou! I only think about the next race, and I only look into the future. John Watson, very nasty one indeed. The important thing for me is to drive and to win, and I did that. What a fantastic finish! And it's happened immediately! This is amazing! He had ambitions beyond what I could even understand. Going for the stars.